No vídeo de hoje você vai finalmente começar a escrever seus primeiros testes unitários. Mas se você não sabe por que um teste automatizado é tão importante, ou se você não conhece a pirâmide de teste, clica no primeiro link aqui nos comentários que eu vou te levar para o começo dessa playlist, onde eu respondo essas dúvidas. Oi, eu sou o Filho da Nuvem e nesse vídeo você vai aprender a escrever testes unitários com o PHP Unity. O conhecimento que você vê nesse vídeo aqui, você pode facilmente levar ele para outras linguagens. A verdade é que eu escolhi o PHP Unity porque, assim como o JUnit do Java, o CS Unit do C Sharp ou o JS Unit do JavaScript, todas essas bibliotecas, e o PHP Unity incluído, seguem um certo padrão de biblioteca de teste. Esse padrão ficou conhecido como XUnit ou XUnit. E a primeira biblioteca escrita nesse padrão foi escrita por um programador veterano chamado Kent Beck. Se você é o tipo de pessoa que gosta de estudar por livros, se você tem uma facilidade maior em aprender usando livros, eu recomendo você procurar reviews de livros desse autor, Kent Beck. Eu vou deixar o nome dele e algumas sugestões de livros de teste que ele escreveu aqui na descrição também. Antes da gente usar realmente o PHP Unity, eu quero que você entenda a necessidade, a motivação por trás de uma biblioteca de teste ou por trás de um teste unitário. A nossa intenção aqui nesse vídeo é testar, é garantir que um bloco mínimo, uma unidade mínima de código funciona. Essa unidade mínima pode ser, por exemplo, uma função. Então vamos supor que eu tenho uma função que é a getTotalCart. Essa função ela recebe uma array de itens, como se fossem produtos. Cada produto, cada item desse array tem um valor, tem um preço desse produto. E essa função que ela vai fazer é retornar o cálculo total de compra, como se fosse um carrinho de compras. Então, eu recebo uma lista de produtos, cada produto tem um valor, e eu somo todos esses valores e retorno esse total. O que a gente quer fazer agora é garantir que essa função getTotalCart funciona. A gente pode fazer isso simplesmente escrevendo um script, um código PHP que chama essa função. Então eu vou abrir aqui um novo arquivo, eu importei o outro arquivo PHP que contém a função, e aí o que eu faço? Chamo a função getTotalCart, passando um array. O que tem nesse array? Eu vou colocar os valores dos meus itens, que pode ser 3, 4, 1, por exemplo. Isso vai me retornar um total. Depois disso, o que a gente quer? A gente quer ver se esse total é o valor realmente que a gente quer. Então eu tenho um valor esperado aqui, uma variável expected, que tem o valor 8. Ou seja, eu espero que o total seja 8. E aqui em PHP as variáveis começam com $, começam com esse cifrão. Se eu espero que o total seja o valor esperado, e se for, eu posso imprimir na tela que o teste passou. Se não, eu posso imprimir na tela que o teste não passou. Se eu for aqui no terminal e rodar o nosso main, ele vai dizer que o teste passou. Ou seja, a gente rodou o getTotalCart, passando uma lista de valores, e ele realmente retornou o que a gente esperava, 8. De certa forma, nós testamos a nossa unidade de código, que no nosso caso é a função getTotalCart. Mas a verdade é que a gente só testou essa função para um caso. A gente garantiu que sempre que eu chamo getTotalCart passando 3, 1 e 4, eu tenho como resposta 8. Mas o que acontece se eu passar um carrinho vazio ou uma lista, um array vazio? Será que a soma vai dar 0? Ou será que vai dar um erro? E o que acontece se eu passar um array que não tem números, que tem strings, por exemplo? Será que vai dar 0? Ou será que vai quebrar o programa, vai dar um erro? Assim como no vídeo de Cypress, que eu deixei o link aqui na descrição, cada uma dessas perguntas são casos, são cenários de teste diferentes. E a gente quer, o nosso objetivo é cobrir o nosso software, cobrir as nossas unidades de código
com o máximo de casos de teste possível. Então eu poderia simplesmente ir nesse meu script e replicar esse script várias vezes para cada uma dessas perguntas que eu estou fazendo. Mas aí as coisas começam a ficar um pouco estranhas, né? Eu vou ter esses vários arquivos e é tudo muito manual também. Então acaba sendo mais fácil a gente usar uma biblioteca de testes unitários. E a biblioteca mais famosa no PHP até hoje é o PHP Unit. Para usar o PHP Unit, eu chamei ele, declarei ele como uma dependência do meu projeto aqui no meu composer.json. Depois eu rodei o composer install, que é similar ao npm install, e aí ele já baixou o PHP Unit para minha máquina. Eu criei uma pasta aqui, testes, só para deixar as coisas um pouquinho mais organizadas, acaba sendo um padrão que a gente segue no PHP. E aí eu criei uma classe chamada CartTest. Poderia ser qualquer nome. Não vamos nos atentar muito aqui ao estilo, ou que é um pouco estranho fazer isso aqui em PHP, mas o que importa é que a gente importou o nosso cart, importou o mesmo arquivo que tem a nossa função getTotalCart. Eu declarei uma classe aqui, CartTest, só que na verdade eu preciso estender essa classe de uma classe chamada TestCase. Essa TestCase, ela é uma classe do PHP Unit. Com isso, a gente diz que alguns métodos dessa classe são casos de teste. Então eu vou escrever meu primeiro caso de teste. Deveria retornar um correto valor total de carrinho, alguma coisa do tipo. Eu posso fazer isso de duas formas para dizer que isso é um caso de teste. Posso começar com teste, mas eu prefiro dizer isso com uma annotation. @teste. O que a gente precisa fazer agora é o quê? Vamos pensar nos nossos itens, que eu vou acabar fazendo de novo 1, 3, 4. Eu vou chamar o getTotalCart, passando itens. E aí aqui eu venho de novo com o conceito de assertions, que é o mesmo conceito que a gente viu lá no vídeo do Cypress. A gente quer fazer uma afirmação. A biblioteca PHP Unit vai dizer para a gente, quando a gente rodar o programa, se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Se essa afirmação for falsa, o teste não vai passar, o programa meio que vai quebrar. A gente tem vários métodos de afirmações aqui. Um deles é o assert equals. Ou seja, estou afirmando que eu espero 8 e eu encontrei total. Ou seja, compara para mim que 8 é igual ao total. Total é igual a 8. Se isso for mentira, o teste vai falhar. Agora eu vou chamar aqui o meu PHP Unit, que está dentro da pasta Ventor, passando o arquivo que tem os meus testes. Eu vou passar uma flag aqui só para deixar as coisas mais bonitas, falando para ele mostrar uma cor devida aqui no meu terminal. Ó, verdinho. Verde quer dizer sucesso, quer dizer que você está no paraíso, quer dizer que todos os seus testes, no nosso caso, todos os nossos testes da classe CartTest estão passando. Ele ainda diz que eu tenho um teste e eu fiz uma afirmação. E que está tudo ok. Quando a gente escreve testes unitários, a gente acaba, sem querer querendo, seguindo um padrão chamado AAA, ou Arrange, Act, Assert, que eu posso traduzir aqui para o nosso brasileiro como arranjar, agir e afirmar. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto a gente está escrevendo o nosso código, a gente está dividindo o nosso código em 3 etapas. Isso não quer dizer que precisa ter espaços ou não, mas a verdade é que a gente vai seguir essas 3 etapas. E foi isso que aconteceu aqui. Primeiro eu fiz um arranjar, ou seja, eu organizei tudo que eu precisava, para depois eu agir, ou seja, para realmente chamar a função que eu quero testar, e depois afirmar, que é o quê? Perguntar para o PHP Unit se o valor esperado é o mesmo que o valor encontrado, que no nosso caso aqui é a variável total. Baseado nisso, a gente pode criar outro caso de teste. Lembra que a gente se perguntou o que acontece se eu passar uma lista vazia, um array vazio? Vamos tentar escrever esse caso de teste. Como eu sou um pouco preguiçoso, eu vou copiar e colar.
Eu vou dar um outro nome, porque cada método aqui precisa ter um nome, então eu vou dizer deveria retornar 0 quando array é vazio. Aqui no meu arranjamento, no meu arranjar, eu tenho itens como um array vazio, e o que eu espero aqui deveria ser 0. Vamos rodar os nossos testes de novo. Eita, não ficou verde. Vermelho, como você pode imaginar, não é uma coisa muito boa. O que ele está dizendo aqui é que aconteceu um type error. O retorno, o valor de retorno do getTotalCart precisa ser do tipo inteiro e um null foi retornado. Estranho, não é? Vamos dar uma olhada. O que aconteceu na nossa função getTotalCart? Aqui eu usei um type hint do PHP, ou seja, eu disse que o PHP precisa retornar um inteiro. Só que, pensa comigo, se o array é vazio, ele não vai entrar aqui, ou seja, ele não vai somar nada. E o que ele vai retornar vai ser essa função total. Mas essa função total nem foi declarada, porque ele nem entrou aqui. Então, isso daqui vai ser null. Para a gente corrigir isso, eu vou declarar a variável antes. Total começa de 0. Se ele entrar aqui, ele vai acabar somando com outros valores. Mas se ele não entrar, eu vou retornar o próprio 0. Vamos rodar de novo. Sucesso! Nós temos 2 testes e 2 afirmações. Vamos fazer a mesma coisa para nossa outra pergunta, que é o que acontece se eu passo um array com strings e não com inteiros. A gente vai ver que a gente vai ter que escrever um teste um pouquinho diferente e não usar o assert equals. Então, de novo, eu vou escrever um teste que é deveria subir um erro quando o array tem um não numérico. Isso é um teste. Opa. Os meus itens vai ser alguma coisa que não é numérico. Por exemplo, Wakanda forever. Eu vou chamar o getTotalCart, passando os itens de novo. E sei lá o que vai acontecer. Vamos ver aqui se isso retorna 0, talvez. Vamos rodar. Falhou. E o que ele está dizendo é que um valor não numérico foi encontrado. E ele diz também onde, que é muito importante. Ó. Ele mostra aqui meio que o que a gente chama de uma pilha. Por que uma pilha? Esse erro, ele começou na linha 48 do cart test. 48 do cart test foi justamente quando a gente chamou a função. E aí depois, o erro continuou, o erro realmente aconteceu no arquivo cart da linha 8. Então ele entrou na função getTotalCart e na linha 8 aqui foi produzido um erro. O que é bem legal para a gente conseguir ir até o erro e corrigir, né? Então o que aconteceu? Eu tentei somar aqui, fazer uma operação com não numéricos. O que a gente vai fazer? Eu vou testar se o item é um não numérico. Se ele for um não numérico, eu vou subir uma exception. A gente tem várias exceções no PHP. Exceções por padrão. O que eu vou fazer é estender essa exceção. Criar uma exceção personalizada. Então o que eu fiz foi, eu criei uma pasta exception aqui no meu SRC, defini uma exceção nova chamada Unexpected Non-Numeric Exception, ou seja, um não numérico não esperado. Isso estende uma das exceções padrão do PHP e eu tenho um construtor aqui bem simples. O que eu vou fazer agora é ir lá no cart e eu vou subir essa exceção. Quando eu tenho um não numérico, o que eu vou fazer é um throw new essa classe. Agora eu vou rodar os testes de novo e o que vai acontecer? Aconteceu que ele está me dizendo que uma exceção foi disparada e ninguém capturou essa exceção. Ou seja, o teste continua falhando. A gente esperava lá que o valor fosse 0, mas a verdade é que ele nem chegou nesse valor 0, ele nem chegou no retorno. Porque lá na função getTotalCart eu furei o fluxo, eu quebrei o fluxo subindo uma exceção. O que a gente vai ter que dizer para o nosso teste? A gente vai ter que dizer para o nosso teste que ele não espera um retorno 0. Ele não espera nenhum retorno. Na verdade, o que ele espera é que essa função dispare uma exceção. E eu preciso que vocês prestem atenção numa coisa
que não vai funcionar. Se eu vier aqui, trocar isso daqui por espera uma exceção, e eu posso fazer isso, como que eu faço esse assert? Na verdade, eu chamo a função expect exception, passando a classe. Quando eu rodo o programa, eu tenho exatamente o mesmo erro. Por quê? O PHP é uma linguagem interpretada. Isso quer dizer que enquanto a gente está executando o nosso programa, o PHP está lendo linha a linha e praticamente executando nesse exato momento. Ou seja, quando ele chegou aqui na função com a getTotalCart, ele chamou essa função. Mas ele chamou a função antes mesmo da gente dizer para o PHP Unit que a gente estava esperando por uma exceção. Então isso daqui disparou uma exceção. O PHP Unit ainda não sabia que era para ele esperar uma exceção, e aí o teste falhou. Então, para a gente resolver isso aqui no PHP, a gente precisa pegar essa declaração e colocar ela antes de chamar a função. Se eu rodar agora, os testes passam. Então, esse caso de teste foi um pouquinho diferente. A gente garante que se a gente passar o Wakanda Forever, se a gente passar um array que tem não numérico, isso vai me retornar, isso não vai me retornar, na verdade, isso vai me subir, né? Eu vou receber uma exception da minha função getTotalCart. Até agora eu mostrei para você como testar uma função em PHP, mas a verdade é que no mercado de trabalho a gente tende a organizar o nosso código PHP usando orientação a objetos. Isso quer dizer que, ao invés de testar uma função, normalmente o que a gente faz no dia a dia do trabalho é testar um método de uma classe. As coisas não mudam muito, na verdade, porque o método é uma função, no fim das contas. Mas vamos ver como esse código ficaria, principalmente o código de teste, ficaria no caso de um código orientado a objetos. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma classe item. O que essa classe faz? Essa classe, na hora de eu construir ela, eu tenho que passar o nome de um produto, por exemplo, e o valor desse produto. Aqui eu deixei inteiro, existe toda uma discussão se um valor monetário deveria ser inteiro ou ponto flutuante. Existem problemas de eu ter um valor monetário com ponto flutuante. Posso deixar o link para discussões sobre isso aqui nos comentários, mas no nosso caso aqui é só por questões de estudo, para deixar as coisas um pouco mais simples. Então eu tenho um nome do produto e um valor inteiro. E aí eu tenho um método getValue que só retorna o valor do item. Depois disso que eu fiz, eu criei uma classe itens no plural. O que ela faz? Ela implementa um iterator. Isso daqui basicamente diz que essa classe eu consigo dar um for each em cima dela. Ela não é um array, mas ela se comporta como uma coleção, como uma classe que guarda vários itens do mesmo tipo. Então aqui quando eu adiciono um valor para essa nossa coleção, esse valor é sempre do tipo item. O que isso garante para a gente? Isso garante que agora a gente não tem mais aquele problema de será que o meu array tem realmente números? Não importa, porque a gente tem certeza que a nossa coleção itens só tem item. E no final eu criei uma classe cart ou carrinho que tem um método getTotal. O que ela recebe? Ela recebe vários itens. Eu faço um for each do mesmo jeito. Aqui mudou um pouquinho porque eu chamei a função getValue de cada item e eu retornei o total. De novo, eu não precisei mais fazer o teste de se é numérico ou não. Então ficou até um pouquinho melhor. Se a gente não precisa mais se preocupar com as strings, eu vou remover esse teste. E agora o que eu tenho que fazer aqui é bem simples. Eu tenho que substituir esse itens pelo que a gente realmente quer. Que é o quê? Um new itens. Vou importar todas as classes que eu preciso. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que o itens, eu vou adicionar o quê? Um novo item. Esse novo item pode ser o quê? Eu quero um mouse que custa dinheiro. Eu quero um MacBook que custa 4 dinheiros. Que barato, né? E eu quero uma mochila que custa 3 dinheiros. Então é praticamente a mesma coisa. 1, 4, 3 deveria dar 8. Aqui eu não vou mais chamar essa função. Vou fazer o seguinte. Cart. Recebe um new cart. Cart. GetTotal.
passando itens. E o que eu tenho que fazer no outro teste é a mesma coisa. Instanciar itens, o itens é vazio. E ao invés de chamar a função, chamar o método getTotal. Vamos ver se eu fiz tudo certo. Tudo continua passando. Então a gente só portou isso para orientação a objeto. Para terminar esse vídeo, eu quero adicionar um nível de complexidade um pouquinho mais alto, que é o seguinte: para a gente calcular o valor total de uma compra, agora a gente não precisa mais só somar todos os valores de itens. A gente precisa somar todos os valores de itens e adicionar ainda um frete, um valor de frete, o quanto custa para entregar esses itens. Para isso, vamos imaginar que a gente tem uma classe que chama Delivery Fee Calculator, ou seja, um calculador de taxa de entrega, uma coisa assim. O que essa classe tem? Essa classe tem um método que chama calcula a taxa, que retorna também um inteiro, um valor de frete. Mas o que esse método faz? Ele chama uma API, ou seja, ele se conecta com outro sistema. Ele precisa fazer uma requisição na internet para conseguir encontrar esse valor de frete. Então, o que a gente teria que fazer aqui no nosso getTotal seria o seguinte: instanciar o Delivery Fee Calculator e chamar o método calculateFee. Isso vai me retornar um fee, uma taxa, e no final a gente tem que retornar o total mais a taxa, o valor que a gente já tinha antes, que é a soma de todos os itens, adicionando a taxa de entrega. O que acontece se eu rodar os testes agora? Todos eles falham. Por quê? Porque eu não alterei os testes. Eu ainda estou imaginando que os valores esperados são aquelas somas que a gente simulou, 8 e 0. Mas agora a resposta é 21 e 38. Beleza, então vamos atualizar lá para 21 e 38. Mas eu não vou fazer isso porque, na verdade, tem vários problemas nesse código, nesse trecho de código que a gente escreveu agora. Como a gente está usando uma API externa, a gente não tem mais a garantia de qual é o valor total da nossa compra. Essa API pode mudar. Ela pode hoje ela está retornando 21, né? A soma dá 21. Mas amanhã a soma pode dar 20. Se eu falar que o valor esperado é 21, amanhã o meu teste unitário vai quebrar. E uma regra crucial dos testes unitários é que eles não quebram do dia para a noite. Eles só quebram se a gente faz alteração de código. Mas nesse exemplo que a gente está falando aqui agora, mesmo sem eu tocar no meu código e rodar o teste de novo, ele iria quebrar. Ele ia quebrar por causa de outra coisa, por causa de uma dependência externa. E no próximo vídeo aqui do canal eu quero falar um pouquinho sobre isso. Testes unitários não podem nunca depender de coisas externas, de recursos externos. E que esse problema aqui a gente tem que resolver de outra forma. Eu estava quase esquecendo. Eu criei um repositório no GitHub para quem quer estudar testes unitários com PHP Unity. Eu vou deixar o link para esse repositório aqui na descrição. E se você começar a estudar por ele, me marca nas redes sociais, tira uma foto e me marca no Instagram, Quero Ser Programador. O exercício desse repositório tem 3 fases. E com o conhecimento desse vídeo, você vai conseguir fazer pelo menos a primeira fase desse joguinho, digamos assim. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!